África do Sul faz história e México com 100% de aproveitamento. Nesse vídeo daqui eu vou fazer o resumo do futebol internacional desta quarta-feira, dia 24 de junho. Beleza? Se resume basicamente nos jogos da Copa do Mundo, mas teve cada jogo decisivo, tendo visto que essa foi a última rodada da fase de grupos, seleções decepcionando, seleções surpreendendo. Eu vou passar por todos esses jogos aqui nesse vídeo, tá bom? Então já bora começar com Suíça e Canadá. Já era uma partida que valia muita coisa. Quem vencesse esse jogo ficaria na liderança deste grupo. Caso empatasse, o Canadá ficaria em primeiro por ter um saldo de gols melhor pelo que fez contra o Catar, tá? Vou passar por todos esses jogos, depois ainda vou passar pelas principais notícias do dia do futebol internacional, tá bom? Vale destacar que o jogo do Brasil, onde o Brasil atropelou a Escócia, eu vou comentar lá no 21 Futebol Clube, que é o meu canal sobre o futebol brasileiro, tá bom? Então já fica essa recomendação. Beleza? Sobre esse jogo da Suíça contra o Canadá, partida onde a Suíça saiu vencendo com 46 minutos, ou seja, 1 minuto da segunda etapa, depois de um cruzamento do Manzambi, que encontra o Rubem Vargas na segunda trave, a Suíça abre o placar. Aqui já vale destacar o maior destaque da Suíça nessa Copa do Mundo, que é o Manzambi, muito bom jogador. Iniciou essa fase de grupo sendo reserva, e pelo jogo que fez na segunda rodada contra a Bósnia, onde vindo do banco de reservas ele arrebentou com a partida, não tem como deixar ele no banco. E de fato ele fez uma temporada muito boa no Freiburg, é um jogador muito versátil, pode jogar aberto pela direita, pode jogar aberto pela esquerda, pode jogar de falso 9, pode jogar de meio atacante. É um jogador que de fato faz todas essas funções do meio para frente, tem uma dose de intensidade alta, qualidade. É de fato um jogador completo, cara. Muito time deveria ficar de olho nele para daqui a pouco tentar tirar do Freiburg. Eu gosto bastante do Freiburg. O Manzambi foi um dos grandes destaques da temporada. Seria um grande reforço para diversos times de elite. Enfim, o Rubem Vargas, que também faz uma boa Copa do Mundo, já tinha feito gol contra a Bósnia, marca novamente. E ali a Suíça faz esse 1-0. Pouco tempo depois, coisa de 10 minutinhos depois de um belo pivô do Embolo, ele passa a bola e o Manzambi chega finalizando, faz o 2-0. Já se encaminhando para os 30 da segunda etapa, o Canadá até desconta com o Promise David, depois de um grande passe do Saliba, por sinal, um domínio incrível do Saliba, é um passe perfeito para deixar praticamente sem goleiro, sem o Kobel pela frente, e aí o Promise David faz ali o gol do Canadá, o gol de honra do Canadá, mas não passa disso. Até teve uma pressão final enorme, o Kobel fez grandes defesas nos minutos finais, mas não teve como, fechou neste 2-1 para a Suíça. O Rubem Vargas, que nesse momento está no Sevilha, eu lembro dele no Augsburg, né, que era o time anterior dele, mas neste momento ele está no Sevilha. É bom jogador, tá? Muito time poderia ficar de olho nele, já que o Sevilha não vive grande fase. Lutou contra o rebaixamento, inclusive, essa temporada. Enfim, mas tendo ali o Rubem Vargas, o Manzambi, caras em excelente fase nessa Copa do Mundo, fora o Embolo, que é um centroavante que no Rennes até é reserva, mas pela seleção suíça sempre foi muito importante, né? Com esse resultado, a Suíça passou em primeiro com 7 pontos, uma seleção que iniciou tropeçando contra o Catar, estava se arrastando num empate contra a Bósnia até os 30 do segundo tempo, então até os 30 do segundo tempo da segunda rodada era uma campanha frustrante da Suíça. Dali em diante, muito bem, porque atropela a Bósnia nos minutos finais e agora ganha o confronto direto contra o Canadá. Fecha na liderança deste grupo. Já o Canadá fez uma primeira fase boa, tendo atropelado o Catar, tendo empatado com a Bósnia na estreia, fechou com 4 pontos, mas um saldo de gol muito bom. 5 gols positivos saldo por tudo que fez contra o Catar. No geral, foi uma boa primeira fase do Canadá. Passou em segundo, mas passou, né? E já a Bósnia, antes de falar da classificação da Bósnia, já vamos falar do jogo da Bósnia. Vitória da Bósnia por 3-1 sobre o Catar. Era um confronto onde quem vencesse chegaria a 4 pontos. E sinceramente, da forma como está configurado a tabela dos terceiros colocados, eu a princípio estava achando que você tendo 4 pontos e um saldo de gol decente, você passa de fase. Mas sinceramente, olhando a tabela dos terceiros colocados, você fazendo 4 pontos, mesmo tendo um saldo de gol horrível, eu acho que vai passar de fase. Quem fizer 3 pontos e tiver um saldo de gol bom, eu acho que também passa de fase. Porque de fato a pontuação está muito baixa. O nível de pontos necessários está muito baixo. Teve muita seleção com campanha horrível, com 0 pontos, 1 ponto.
Ainda tem toda essa última rodada para acontecer, então tem muitas coisas imprevisíveis. Mas a Bósnia, com essa vitória, está garantida na próxima fase. Caso o Qatar tivesse vencido, também estaria garantido na próxima fase, cara. Mesmo tendo tomado 6-0 do Canadá, por ter empatado contra a Suíça, caso vencesse esse jogo, o Qatar iria passar de fase em terceiro, cara. Mesmo com um saldo de gol tão horroroso como é o do Qatar, por ter tomado 6-0 do Canadá. Mas não conseguiu surpreender aqui a Bósnia. E aí dentro do jogo a Bósnia abre o placar com Alja Begovic, um chutaço de fora da área na gaveta. Minutos depois tem um gol contra do Abunada, depois de um chute do Dzeko. Finalmente o Dzeko jogou nessa Copa e foi importante para a Bósnia. Só que eu acho que o Dzeko tá cada vez num ritmo diferente, até porque ele tá indo para a reta final de carreira, né? Então, ainda mais com o calor que vem sendo nos Estados Unidos na maioria dos jogos, acho que a melhor coisa, a melhor forma de se aproveitar o Dzeko seria colocar ele para jogar os últimos 20 e 30 minutos. Tá? Eu acho que essa seria a melhor forma da Bósnia aproveitar ele. O titular, o Zelil Demirovic. Deixa eu ver aqui o Tabakovic, cara. O Tabakovic não vem jogando, né? Tabakovic vem sendo desfalque ultimamente. Não sei se ele tá inteiro fisicamente. Se estivesse, Demirovic, Tabakovic lá na frente e coloca o Dzeko nos últimos 20 e 30 minutos. Não é nem questão técnica, é questão física. Porque o Dzeko é disparado o melhor jogador dessa seleção. Maior jogador da história da Bósnia, inclusive. Só que fisicamente ele já não é mais o mesmo, né? O cara jogou a Copa de 2014 e já tava velho naquela época. Quem dirá hoje? Enfim, o Qatar até desconta no fim da primeira etapa com o Al Raidus, só que já na segunda etapa, depois de um bate-rebate, o Marmit faz o gol da Bósnia para definir assim a vitória bósnia por 3-1, e com isso a Bósnia chega a 4 pontos, fica com um saldo de -1, mesmo tendo tomado 4-1 da Suíça na segunda rodada, tendo 4 pontos, quase que certeza que passa de fase, cara. É muito improvável que a Bósnia seja eliminada. Como eu disse, analisando a tabela dos terceiros colocados, acho que o saldo de gol para quem tiver 4 pontos se torna irrelevante. Então, mesmo o Qatar tendo tomado 6-0 do Canadá, caso tivesse vencido essa partida, e vamos supor, vencesse por um gol, o saldo ficaria em -5. Mesmo assim, com 4 pontos, na minha visão, a equipe passa de fase. Tá bom? Então a Bósnia vai passar de fase. Já está garantida na próxima fase, inclusive. Matematicamente, ele já é um dos melhores terceiros colocados. Justamente provando isso que eu falei. Quem está com 4 pontos passa. Enfim. Aí a gente vai para os jogos das 7, que teve o jogo do Brasil, que eu vou comentar no 21 Futebol Clube, e o jogo do Marrocos. Vitória marroquina por 4-2 sobre o Haiti, mas não foi fácil. O Haiti saiu vencendo no início do jogo. Aqui contou um gol contra o do Bono, mas seria um gol de letra do Joseph, né? E ele, o Haiti abre o placar com 10 minutos. Na reta final da primeira etapa, o Hakimi empata para o Marrocos. Só que logo na sequência, o Isidore faz um dos gols mais bonitos da Copa, um chutaço de fora da área. Finalmente o Isidore apareceu para essa Copa. Grande jogador do Sunderland, mas que só também. Eu achava que ele poderia fazer mais. Enfim, ali o Haiti faz 2-1, só que já nos acréscimos, o Saibari, depois de uma assistência do Hakimi só no primeiro tempo um gol e uma assistência, é por isso que ele é o melhor lateral direito do mundo, né? E na Copa do Mundo, pra mim, o Hakimi e o Munhoz são os dois melhores laterais dessa edição até o momento. Enfim, depois do cruzamento do Hakimi, o Saibari empata ali pro Marrocos. O Saibari jogando demais, né? Aí na segunda etapa, o Rahimi faz o gol do Marrocos através de uma bola aérea, cobrança de escanteio. E o quarto gol é um erro bizarro do jogador do Haiti, evita a saída da bola, deixa a bola viva dentro da área defensiva, e aí ele vem um cruzamento do Rahimi e o Yassine fecha ali o placar nesse 4-2 para o Marrocos. O Haiti até surpreendeu na primeira etapa, mas depois o Marrocos retomou a rédea das partidas. E como eu disse, o nível de pontuação tá tão baixo que, cara, se o Haiti tivesse vencido esse jogo, o Haiti chegaria a 3 pontos e um saldo de gol de -3, eu acho. Ficaria praticamente empatado com a Escócia. Só que perdeu o confronto direto contra a Escócia, né? Então é por isso que o Haiti não tinha muito o que sonhar nessa rodada. Por conta da derrota contra a Escócia. Não foi nem pelo 3-0 contra o Brasil.
A derrota contra a Escócia que quebrou as pernas do Haiti, porque no confronto direto, que é o critério de desempate, não tinha como ultrapassar a Escócia, que foi justamente o terceiro colocado. Enfim, esse critério de desempate sendo o confronto direto quebrou as pernas do Haiti. Então, nesse grupo, o Brasil passou em primeiro com 7 pontos, como eu disse. No 21 Futebol Clube eu vou comentar mais sobre o jogo do Brasil. O Marrocos passou em segundo com 7 pontos. A Escócia ficou em terceiro com 3 e o Haiti em último com 4. A Escócia não está garantida na próxima fase. Ficou com 3 pontos e saldo de menos 3. Eu, sinceramente, fiquei decepcionado com a Escócia. Eu achava que a Escócia ia fazer um jogo competitivo. Eu achava, inclusive, que a Escócia ia ganhar do Brasil. Tava com esse sentimento. Pelo tamanho e importância da partida, pelos jogadores bons que a Escócia tem. Só que o que a gente viu dentro de campo foi outra parada. Um nível de concentração muito baixo da Escócia. Só ver como foi o primeiro gol. O gol anulado do Vinícius Júnior ia ser outra desatenção inacreditável. Era o jogo da vida da Escócia e parece que esqueceram de avisar os jogadores da Escócia. Então, a Escócia com 3 pontos e saldo menos 3 vai ter que acompanhar até o último jogo da fase de grupos para ver se vai conseguir ficar entre um dos melhores terceiros. Como eu disse, do jeito que está indo, eu acho ainda possível a Escócia passar de fase, mesmo com uma pontuação baixa, apenas uma vitória e um saldo de gols ruim, menos 3. Enfim, vamos ver como é que vai terminar essa classificação final de todos os grupos para ver se a Escócia passa como um dos melhores terceiros. Mas de fato, a Escócia esqueceu que era o jogo da sua vida e foi atropelada pelo Brasil. A gente vai para uma das maiores zebras dessa Copa e que resultou em uma classificação, inclusive. África do Sul 1-0 para cima da Coreia do Sul e com isso a África do Sul garantiu vaga na próxima fase. Impressionante. Uma seleção que teve na estreia uma partida tão ruim contra o México, mostrou o quão limitada é essa seleção, mas depois de um empate heróico contra a República Tcheca, fazendo um gol já no finzinho da partida, e agora vencendo da Coreia do Sul, a África do Sul passou em segundo. Impressionante, cara. A África do Sul passou direto, não vai nem precisar acompanhar o restante dos jogos para ver se passa em terceiro ou não. Eu, de fato, fiquei muito surpreso. O gol do jogo saiu com coisa de 20 da segunda etapa, foi do Masseco. Depois de um contra-ataque, ele finaliza com a esquerda, forte e rasante, tirando do goleiro. E ele é o gol da vitória da África do Sul. E com isso a África do Sul passa em segundo com 4 pontos. E a Coreia fica em terceiro com 3 pontos e saldo menos 1. Já é uma campanha melhor, por exemplo, que o da Escócia. Então se a Escócia passar de fase, a Coreia também passa. Então a Coreia já tem mais chance de passar de fase que a Escócia, por exemplo. Então eu acho que a Coreia vai passar, tá bom? Mas de fato, contra a África do Sul, era jogo que era para pelo menos empatar. Empatando, passava em segundo. E a Coreia não aproveitou isso. E aí, em contrapartida, para mim, até o momento, junto com a Turquia, a grande decepção da Copa, República Tcheca. Cara, essa seleção da República Tcheca não é ruim. Tem um bom goleiro como é o Kovar. Tem um bom lateral direito como é o Kufal. Bons meio-campistas como é o Sulsek, como é o Pavel Suk. Lá na frente, um grande atacante como é o Patrick Schick. Mas uma campanha horrenda. Na estreia tomou uma virada inacreditável contra a Coreia do Sul. Era jogo para ganhar e tomou a virada. No segundo jogo, empata com a África do Sul tomando gol já na casa dos 35 da segunda etapa. E agora é atropelado pelo México. 3 jogos vergonhosos para a Coreia. O primeiro por não saber controlar a partida. O segundo, a mesma coisa. E o terceiro, era um jogo que se a República Tcheca vencesse, ela passaria de fase. E ela tomou 3-0. Pro México não valia nada. Pro México valia só pro ego de passar com 100% de aproveitamento. E mesmo assim atropelou a República Tcheca. Os gols do jogo, com 10 da segunda etapa, o Chaves fez o gol do México. Curioso, né? O Chaves. Tem quem diga que não passa mais Chaves na TV. Mas aqui apareceu. E aí o Chaves abre o placar pro México. Minutos depois, o Quiñones, em uma falha bizarra da defesa da República Tcheca, um espaço bizarro na entrada da área, o jogador sai cara a cara, o Kovar falha, aí o zagueiro da República Tcheca vai afastar, bate no jogador do México caído e a bola sobra no Quiñones, um gol bizarro. É gol de time que está sendo rebaixado na 37ª rodada do Brasileirão. Esse é o tipo de gol que a gente está acostumado a ver os times sofrerem, não em uma Copa do Mundo. Bizarra a defesa da República Tcheca. E nos minutos finais, onde o Ochoa já tinha até entrado no jogo, o Ochoa que é reserva do Rangel nesse momento, né? No México, o Ochoa indo para a reta final de carreira, entrou para ser homenageado. Ele cobra um tiro de meta espetacular, que encontra ali
O jogador do México, a jogada prossegue, o Alvarado cruza, mais uma assistência do Alvarado, já tinha dado assistência pro gol do Raul Jiménez na estreia contra a África do Sul, e agora ele dá assistência pro Fidalgo chegar finalizando e dá assim a vitória do México por 3-0 contra a República Tcheca. Eu tô bem frustrado com a campanha da República Tcheca, eu esperava muito mais. A Turquia também, mas a da República Tcheca é simplesmente vergonhosa. Vergonhosa. A Turquia, desde o primeiro jogo, mostrou que estava decepcionando. E a República Tcheca fez um primeiro jogo competitivo, mas toma a virada da Coreia. Um segundo jogo decepcionante, quando perde para a África do Sul. E um terceiro jogo vergonhoso, como é esse, nessa derrota para o México. Com isso, o México passa em primeiro com 9 pontos, 100% de aproveitamento. Até o momento, a melhor campanha da Copa do Mundo, fazendo valer esse mando de campo de uma forma impressionante. E em contrapartida, a República Tcheca está eliminada, quarta colocação, apenas 1 ponto. Muito frustrante. E assim a gente passa por todos esses jogos da Copa do Mundo. Vamos ver que teve notícias importantes no futebol internacional. Eu tava vendo, já tá decidido alguns confrontos. Aqui a gente vai ver, ó. Então, ó, primeiro, o Racing fez uma proposta pelo Lautaro Dias do Santos, que tá emprestado para o Santos, mas pertence ao Cruzeiro, né? No Santos, de fato, ele não é muito apreciado pela torcida. O Real Madrid abriu negociações com o Enzo Fernandes do Chelsea. O Chelsea ainda não recebeu nenhum contato formal do Real Madrid e avalia o argentino em 120 milhões de libras. Tá caro, hein? Enfim. O Goiás anunciou a saída do Daniel Paulista. O treinador tem negociações para ser o novo treinador do Ceará. Sinceramente, acho que era... Ah, não, esse daqui é futebol brasileiro. Esquece isso que eu falei. Isso daqui eu vou falar no 21 Futebol Clube. O Atlanta United da MLS encaminhou a contratação do Júnior Alonso, do Galo, né? Tá de saída do Atlético. O Atlético anunciou um zagueiro, mas eu não vou citar aqui, vou citar no 21 Futebol Clube. Ficou curioso? Assiste lá. O Atlético de Madrid acertou a contratação do Grimaldo, do Bayer Leverkusen, por 23 milhões de euros, tá bom? Eu tinha trazido uma notícia aqui que estavam especulando que ia ser por 10 milhões de euros. Aí é loucura, era muito pouco. 23 milhões de euros já é um pouco mais plausível, tô falando aqui de uns 130 milhões de reais, pelo menos. Pelo Grimaldo vale a pena. Lateral esquerdo muito bom, ofensivamente muito bom, principalmente. Apesar do interesse de clubes da Arábia Saudita, o Bruno Fernandes deve ficar no Manchester United. Ele está se tornando cada vez mais ídolo do United. E disputando a próxima Champions, se o United vai bem, isso daí aumentaria ainda mais. Tá criando uma história bonita com o United. Marco Palestra será novo reforço do Chelsea. A Atalanta vai receber 55 milhões de euros e porcentagem em uma venda futura. Sinceramente, eu gosto do Marco Palestra. Ele não era titular da Atalanta. Nesta temporada, se eu não me engano, ele estava no Genoa, inclusive. Mas eu lembro na temporada que a Atalanta foi campeã da Liga Europa. Quando ele entrava nos jogos, eu gostava. Ele era reserva. Então eu acho muito supervalorizada essa venda. Eu não acho que vale tudo isso, mas é bom jogador. Muitas vezes ele jogava como um ala, em um esquema de 3 zagueiros, sendo um ala pela direita. É um jogador habilidoso, mas eu tô achando meio caro. Tá bom? Aqui já tem alguns dos confrontos, ó. Um confronto, né? Um confronto definido já. Que é África do Sul e Canadá. E o jogo vai ser nos Estados Unidos, não vai ser no Canadá. Sinceramente, o Canadá deu sorte, tá? O Canadá é favorito. Seriam poucos os confrontos que o Canadá seria favorito, mas esse é um deles. O Canadá é favorito contra a África do Sul, tá? Enfim. Então, o Canadá garantido nessa fase de 16avos de final enfrentando a África do Sul. Para ambas as equipes tá bom, tá? Porque a África do Sul poderia pegar um adversário muito mais forte e o Canadá também poderia pegar um adversário muito mais forte. Confronto equilibrado, onde o Canadá vai ser favorito. Mas tudo pode acontecer. Acho que as duas equipes estão satisfeitas com esse adversário já definido. Tá bom? No geral é isso. A gente passa por todos os jogos e todas as notícias do futebol internacional. Primeiro dia que se fecha os grupos iniciais da Copa do Mundo. Vão ter muitos jogos ainda. Ai, a gente já tá chegando praticamente na metade da Copa, cara. Passou rápido, né? Enfim. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou.